Boa noite, irmãos, bonita igreja, ao Pai do Senhor. Irmãos, hoje o tema da palavra será liderança aprovada por Deus. Amém? Deus não trouxe você aqui por acaso. Ele não te sentou nesse banco só para ouvir mais uma mensagem. Ele te trouxe porque existe liderança dentro de você. Existe um chamado dentro de você. Existe um propósito dentro de cada um de nós. Muita gente acha que liderança só existe em público, em um cargo, mas a verdade bíblica é outra. Liderança é influência. Irmãos, se alguém observa a sua fé, você lidera. Se alguém aprende com suas atitudes, você lidera. Se alguém se fortalece com o seu exemplo, você lidera. O pai lidera dentro de casa. A mãe lidera com atitudes silenciosas. O funcionário cristão lidera pelo seu testemunho. O jovem lidera pelo seu exemplo. A pergunta não é se você lidera. A pergunta que eu faço é: que tipo de liderança está saindo da sua vida? Qual exemplo você está passando para a vida de alguém? Eu peço que, para que o pessoal da mídia me ajude, por favor, coloque no telão Marcos 10, 44, 45. Jesus respondeu isso de forma direta para a gente. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre 3 pessoas como exemplos, não para admirá-los, mas para a gente nos enxergar neles. O primeiro exemplo é Neemias, o líder que não desce do muro. Na época de Neemias, Jerusalém estava em ruínas, muros quebrados, portas queimadas. Uma cidade que antes era glória, virou vergonha. E Neemias poderia ter feito o que muita gente faz: reclamar, criticar, apontar os culpados. Mas não, ele fez algo mais difícil. Ele orou e se levantou para agir. Irmãos, enquanto ele reconstruía, o inimigo tentou pará-lo. Convites falsos, conversas que pareciam inofensivas, distrações espirituais. Mas Neemias respondeu algo poderoso, algo que todo líder de Deus precisa aprender: faço uma grande obra e não posso descer. Essa passagem que eu li está em Neemias 6,3. Amém? Em outras palavras, o meu propósito é grande demais para eu perder tempo com aquilo que não vem de Deus. Então, nós não devemos dar ouvidos para o inimigo. Nós temos que ficar que nem Neemias, e firme, não dar ouvidos para o inimigo. Amém? Irmãos, muita queda espiritual começa com uma conversinha. Muito desânimo começa com uma distração. Muita derrota começa quando a gente desce do muro que Deus nos mandou subir. Hoje, o inimigo ainda chama assim: desce para a mágoa, desce para o pecado, desce para a fofoca, desce para o desânimo.
Mas o verdadeiro líder de Deus é aquele que tem o Espírito Santo, que é cheio do Espírito Santo, que anda com o Espírito Santo, responde assim: eu estou construindo minha casa, eu estou cuidando da minha fé, eu estou servindo no reino, e eu não posso descer. Amém? Líder espiritual, liderança espiritual, desculpa, é saber dizer não para o que atrasa os propósitos de Deus. Amém? Irmãos, agora vamos para o segundo exemplo que eu quero dar nessa noite. O segundo exemplo é Davi, o líder que cuida do coração. Saul parecia líder, ele tinha postura, aparência, voz de comando. Davi parecia pequeno demais, um simples pastor de ovelhas, esquecido pela própria família. Irmãos, Deus, quando escolhe, Ele não vê sua aparência, Ele enxerga o seu coração. Amém? E aqui está algo libertador, por assim dizer. Davi errou, e errou feio, mas quando ele caiu, ele não se escondeu, ele não se justificou, ele não transferiu a sua culpa. Pelo contrário, ele correu para Deus quebrado e orou, como diz em Salmo 51:10: crie em mim, ó Deus, um coração puro. Saul, ele se explicava, diferente de Davi, que se arrependia. Essa é a diferença entre líder religioso e líder segundo Deus. Irmãos, Deus não procura perfeitos, Deus procura os sinceros. Deus não procura gente que nunca cai, Ele procura gente que sempre volta quebrantada. Porque liderança no reino começa dentro da gente, aqui ó, dentro do peito, e não no microfone. Irmãos, antes de Deus usar as suas mãos, Ele trata o teu coração. Talvez hoje Deus não queira mudar a sua posição, talvez Ele queira mudar o seu interior. Amém? O terceiro e o último exemplo é claro, nada mais do que Jesus, o líder que se ajoelha. Agora, tudo muda de nível, irmãos. Preste atenção. Entramos no modelo perfeito. Na época lá de Jesus e seus discípulos, os discípulos discutiam quem era o maior, quem teria mais posição, quem mandaria mais. Mas Jesus não entrou no debate. Pelo contrário, Ele pegou uma bacia, pegou uma toalha e começou a lavar os pés sujos. Cada pé lavado, Jesus dizia: eu amo você. Ele ia para o outro pé e falava: eu sirvo você. Ia para o outro e falava: eu dou minha vida por você. Irmãos, é tremendo a gente ver o Deus do universo ajoelhado, se humilhando. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Paulo, em Filipenses 2, 5, 7, explica o que eu acabei de falar, dizendo: Jesus esvaziou-se, tomou forma de servo. Atualmente, irmãos, o mundo fala assim: suba para ser servido. Mas Jesus diz: desça para transformar. O orgulho nunca constrói o reino. O céu se revela no serviço. Irmãos, quem não serve ainda não entendeu Jesus. Servir não é humilhação, é uma linguagem do céu. O reino cresce quando alguém ajuda sem aparecer. O reino cresce quando alguém ama sem retorno. O reino cresce, irmãos, quando se serve sem aplausos. Esse é o tipo de liderança que transforma o mundo. Amém? Nós estamos aqui para servir, para seguir este igual exemplo de Jesus.
sermos humildes, sermos sérios, amarmos uns aos outros. Amém? Igreja, repare uma coisa poderosa que eu falei aqui. Neemias, ele reconstruiu muros. Davi reconstruiu o coração quebrado. Jesus reconstruiu a humanidade inteira. Amém? E Deus continua fazendo isso hoje, através de pessoas comuns, como eu e vocês, irmãos. Irmãos, entendam, o céu não está procurando quem fala bonito. O céu procura quem vive bonito. O céu não procura quem quer posição. Pelo contrário, o céu procura quem tem disposição para fazer a obra de Deus. Amém? O céu não procura quem quer ser visto. O céu procura quem está disposto a se ajoelhar, a se humilhar, que Jesus fez. Amém? Porque no reino de Deus, a verdadeira grandeza, você e eu carregamos a nossa toalha na mão, como Jesus fez, para nos humilharmos, para servir. Amém? Talvez Deus não esteja te chamando para um púlpito. Talvez está te chamando para ser exemplo dentro da sua casa. Talvez não esteja te chamando para liderar multidões, mas está te chamando, irmãos, para liderar seus filhos no caminho da fé. Talvez não esteja te chamando para microfone nenhum, mas está te chamando, irmãos, para viver o verdadeiro evangelho, aquele que ninguém está olhando, você está indo lá, pregando o vídeo, falando de Deus, falando das suas maravilhas, da sua misericórdia para conosco. Amém? É aí, irmãos, que nascem os líderes que o céu reconhece. Irmãos, para terminar, hoje o Espírito Santo nos convida a tomar 3 decisões, 3 simples e poderosas decisões. Primeira, parar de descer do muro da fé. Segunda, cuidar do coração todos os dias. E terceiro, aprender a servir como Jesus serviu. Irmãos, Deus não aprova o orgulho, Deus aprova a obediência. Deus não aprova a aparência, Deus aprova o caráter. E quando o caráter é aprovado, a liderança vem como consequência. É uma coisa natural, um processo natural. Irmãos, que nesta noite Deus possa nos ver, em cada um de nós, como homens e mulheres que vivem para servir e não para serem servidos. Amém? Líderes que não buscam aplausos na terra, mas a aprovação do céu. E essa, irmãos, essa é a liderança que muda famílias, que muda cidades e muda gerações. Glória a Deus. Amém. Tá bom, irmãos, gostaria de estar orando com a igreja nesse momento, sentados mesmos, os irmãos puderem levar a cabeça. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos, Pai, diante de Ti, diante da Tua palavra, que nos confronta e nos cura, Pai. Senhor, dá-nos a firmeza de Neemias para não descer do muro da fé, Pai. Senhor, que nenhuma distração nos roube o nosso propósito, Pai. Senhor, dá-nos, Pai, o coração de Davi, um coração sensível, humilde e quebrantado, Pai. Arranca, Senhor, todo orgulho, toda aparência, Pai, toda religiosa e vazia, Pai. E acima de tudo, Senhor, forma em nós o caráter de Jesus. Ensina-nos, Pai, a servir com amor, com alegria, Pai, e com verdade, Pai. Que nossa liderança, Pai, não busque aplausos, mas transforme vidas, Pai.
E Senhor, nessa noite eu quero consagrar a nossa casa, nossa caminhada, Pai, o nosso ministério a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a igreja e agradeço a oportunidade.